Aqui a gente tem algo que costuma acontecer com muita frequência nos nossos vídeos de sinopses, que é a gente ter uma ideia do panorama geral da história e não do acontecimento da trama em si, né? Então a gente tem aqui mais o que seria um background, né? O que a gente costuma chamar de lore, né? Seria ali o pano de fundo da história, o que aconteceu antes. E por mim isso é uma história por si só, assim. Eu sempre falo que quando a gente vai contar alguma história, a gente parte do princípio de que aquela história é interessante para ser contada. E aí, nesse caso aqui, eu acredito que a ideia do demônio, que era, entre aspas, um vilão, que foi mandado para uma aldeia ali exterminar todas as bruxas, e ele acaba se apaixonando e tendo que lutar contra as pessoas que mandaram ele lá, enfim, ele tá fugindo à própria ordem que ele teve e tal. Eu acho que essa é uma história muito interessante, muito legal de ser contada. Então eu diria pro autor cogitar a possibilidade de contar essa história e não focar só no filho, depois o filho no futuro, sei lá. Considerando a possibilidade de que no final da história teria um filho, abre margem para uma continuação, mas sem deixar de contar essa história, de contar ela mesma e não ela ser só um pano de fundo para a história desse filho deles. Eu acho que é uma história muito interessante, a gente tem aí os protagonistas muito bem definidos, dá para explorar o lance da caça às bruxas e tal, de como isso é uma atividade nefasta e tudo mais. O próprio lance da ordem que o demônio tá indo e da própria natureza dele por ser um demônio. Então tem muitas coisas de personagem que dá para explorar dentro dessa história especificamente. Na história do filho deles aqui, como não tem nada, né? Só fala que vai ser criado. Eu imagino que vai ser uma história muito mais comum, muito mais do que a gente consideraria um clichê, entre aspas. Então é o moleque que nasce e aí ele tem poderes por ele ser filho de um demônio com uma bruxa, e aí ele vai aprender a controlar esses poderes, sendo criado em um lugar onde todo mundo cria ele de um jeito, talvez escondendo isso dele, então ele vai descobrir isso e tal. Enfim, é uma história legal, mas é uma história que a gente viu várias vezes. O que a gente raramente costuma ver é exatamente o que dá origem a esse tipo de história, né? E aí, nesse caso, eu acho que, como foi isso que o autor descreveu aqui na sinopse, eu acho que é uma história muito interessante de ser contada. Então, isso fica, né, de conselho para qualquer pessoa que tem esse tipo de história em mente. Às vezes, aquele background, aquele pano de fundo parece ser mais interessante do que a história que você vai contar depois. Então, talvez valha a pena, numa ordem de narrativa, se você não quiser necessariamente fazer uma série ou algo do tipo, mas sim talvez histórias fechadas, mas que no todo, né, elas fazem parte do mesmo universo. É interessante trabalhar ali com aquela história de pano de fundo e tal, ou mesmo ela ser trabalhada depois como uma espécie de spin-off. Apesar de que dependendo do tamanho da série, né, nem dá tempo de fazer spin-off. Mal dá tempo de conseguir produzir a série inteira. Imagina fazer um spin-off. É complicado. A vida de brasileiro fazendo mangá é complicado.